Olá, tudo bem? Neste vídeo, eu, Tomás, Gabriel, e Lorenzo, iremos falar sobre Hebreus, Fenícios. e persas, junto também com o Egito. Começando pelo povo hebreu, a gente inicialmente já pode dizer que eles eram um povo nômade, por causa que eles inicialmente viviam na Mesopotâmia e eles eram nômades porque eles sempre buscavam terras mais favoráveis para a criação do gado deles. Porém, por volta de 2000 a.C., eles foram para a Palestina, que é a atual Israel, em busca da tal terra prometida, ou terra de Canaã, o qual foi recomendada por Abraão. Mas, anos depois, ocorreu uma seca que atingiu a Palestina, que obrigou os hebreus a se moverem para o Egito. Porém, depois de algum tempo, eles começaram a ser escravizados lá. Mas, na liderança de Moisés, os que estavam sendo escravizados, eles foram liderados pelo Moisés para fazer uma travessia no Mar Vermelho, que é um episódio bíblico, em que este abre uma passagem para que os hebreus fujam para a Palestina. Agora, a respeito da economia, enquanto eles se detinham muito à pecuária, como quando eles eram nômades, quando eles se fixaram na Palestina, eles se tornaram um povo sedentário, se detendo mais na agricultura, no artesanato e no comércio. Por influência de suas crenças religiosas, os hebreus fundaram uma religião monoteísta baseada no culto do Deus Jeová. Os hebreus seguiam pessoas selecionadas pelo Deus Jeová e consideravam-se uma sociedade santa e que deveriam expandir sua população pelo território. Por isso que suas famílias eram tão numerosas. As mulheres tinham a função de gerar os filhos, enquanto os homens tinham a função de administrar as tribos e obter sustento da família. A sociedade ela pode ser dividida por 3 governos principais: patriarca, de juízes e de reis, os quais têm vários nomes associados. Porém, após a morte do rei Salomão, que foi o último rei do período de reis, somado a um povo com grande revolta por causa da desigualdade social brusca, além dos altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos formados por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Algum tempo depois, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônicos. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. É conhecida como a diáspora judaica. A respeito da sociedade como uma pirâmide com quem tem mais vantagem do que os outros, ela pode ser resumida de uma forma bem simples, como os camponeses e servos na base da pirâmide, que eram os que trabalhavam, a nobreza no centro da pirâmide, os que participavam das guerras, e o clero, que era o topo da pirâmide, que eram os que rezavam. Visto que eles foram os criadores da religião judaica, a gente pode dizer que eles ainda têm uma grande influência nos dias atuais, até porque essa religião ela tem por volta de 12 a 15 milhões de seguidores nos dias de hoje. Além disso, eles foram responsáveis por fazer grandes construções de palácios e templos, e que o maior deles foi o Templo de Jerusalém, que depois foi destruído pelos romanos, sobrando apenas um muro de toda sua estrutura, que esse muro é conhecido como Muro das Lamentações e que é um dos patrimônios mundial da humanidade. Os fenícios se desenvolveram na região da Fenícia, o atual Líbano. Eles se estabeleceram em uma pequena faixa de terra, nas montanhas do Líbano, e por conta disso eles haviam poucas terras férteis. Portanto, os fenícios se dedicaram ao comércio marítimo, e grande parte de sua renda vinha de pesca, se aproveitando da proximidade com o mar Mediterrâneo, assim originando a sociedade que é conhecida até hoje. Os fenícios tiveram grandes influências para a sociedade atual, aperfeiçoando diversas partes da ciência daquele tempo e assim deixando os resquícios de seus estudos até hoje. Hoje se considera que a maior herança deixada pelos fenícios para a sociedade atual é a criação do primeiro alfabeto fonético, que foi criado com o intuito de facilitar na compreensão e no entendimento de outras línguas, ajudando o comércio com o exterior. A religião fenícia era politeísta, e os deuses eram representações das forças da natureza, assim utilizando sacrifícios animais como método de adoração aos deuses.
Entretanto, os fenícios não têm um nome específico para cada deus, levando em conta que a sociedade fenícia era composta por diversas cidades-estados. Assim, em cada cidade-estado, os deuses tinham nomes diferentes. Persas. A Pérsia se localizava no leste da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. A economia da Pérsia. Ela se dava pelo comércio e agricultura, o que levou o império ao auge. Uma moeda foi estabelecida, com o nome de Dárico, que empunhava em homenagem ao rei Dário I, que incentivou a agricultura e o comércio. A moeda podia ser de ouro ou prata, e continha a imagem do rei. Sobre sua cultura, os persas receberam grande influência artística dos egípcios e mesopotâmicos. Mas já falando de sua religião, o zoroastrismo é divergido de outras religiões e é praticado até hoje, e foi apelidado assim devido ao seu fundador, Zoroastro, que viveu entre 628 até 551 a.C. Egito. Sobre sua localização. O Egito se localizava no nordeste da África. Utilizava do Nilo e de seu delta para irrigação e agricultura. O Egito se dividia em Alto Egito e Baixo Egito. O Baixo Egito se localizava no norte, junto com o delta, e o Alto Egito se localizava no sul. Sua política era teocrata, centralizada no faraó, o mais poderoso que comandava o Alto e Baixo Egito. Sua religião era antropozoomórfica, que significava crer em deuses metade humano e metade animal. E eles acreditavam também em vários deuses, junto com a crença de vida após a morte. A base de sua economia era a agricultura, juntamente com o comércio estrangeiro.